Podemos começar. Podemos começar? Sim. Muito bem. Bom dia a todos. Sou Reinaldo Megna, presidente executivo da BIARB Sindibor. Faremos hoje mais uma reunião da Comissão de Inovação e Tecnologia da BIARB, do Sindibor e da Aresp. Nosso tema hoje é inovação e tecnologia. Nesse encontro vamos falar sobre IoT, vantagens do monitoramento de energia em tempo real na indústria da borracha. Esse evento ele está sendo realizado em parceria com a Potencialize e o Senai. Teremos aqui como palestrantes a Mábia Prado Silva, especialista em eficiência energética, e o Vinícius Zancanari de Santana, especialista em tecnologia no Senai. Estou falando com vocês aqui da unidade do Senai de São Caetano, onde está acontecendo hoje um evento, mais um evento, né, de divulgação do programa de transformação digital. Muitos conhecem, muitos já participam, e quem não conhece, eu recomendo que faça acesso à plataforma do Senai e conheça a jornada de transformação digital, ou procure o Sindibor para mais informações. É uma grande oportunidade de alavancar a tecnologia na empresa com assessoria gratuita. E, dito isso, sem mais delongas, eu vou passar a palavra aos nossos palestrantes, e a Elielma, coordenadora da nossa Comissão de Inovação e Tecnologia, a nossa coordenadora executiva. O coordenador técnico é o professor Carlos Coelho, diretor do Senai Maria Matos, que inclusive está aqui comigo no evento. E ele manda um abraço a todos vocês. A Elielma vai assistir vocês, e os nossos palestrantes, né, com muita gentileza, oferecerão aí conteúdo de alto valor sobre a área de eficiência energética. Um bom evento a todos e que aproveitem a apresentação. Por favor, Mábia, Vinícius, está com vocês. E muito obrigado, né, mais uma vez. Obrigado, Reinaldo. Posso compartilhar a tela aqui, Elielma? Pode sim, Vinícius. Quer falar mais alguma coisa? Fique à vontade. Tá bom. Está compartilhando? Sim, está na tela. Tá bom, perfeito. Vamos lá. Bom dia, sou o Vinícius Zancanari de Santana, sou especialista em tecnologia do Senai Maria Mato, né, a parte do Instituto, no caso. Aqui uma breve apresentação minha, né, estou há 2 anos no Senai, sou formado em engenharia da computação na Unisanta, trabalhei na parte de monitoramento de servidores na M3 Solutions, analista de suporte na SOC. Hoje faço parte da equipe do Senai, na parte de consultoria de Lean Manufacturing e com a parte comercial de projetos de PDI. Tá? Hoje faço pós-graduação em ciência de dados, né, na parte da PUC Minas, e sigo adiante com os estudos, né, focando na parte de indústria 4.0, tecnologias habilitadoras, como um todo. Antes de iniciar, né, o nosso tema de IoT, queria falar um pouco mais do Senai, né, uma breve explicação, porque quando a gente fala de Senai, a gente pensa muito na parte educacional, né? O Senai ele tem essa educação técnica muito bem consolidada, é a melhor da América Latina. Então, quando a gente fala de Senai, a gente lembra de educação. Porém, não existe apenas esse pilar. Temos o pilar de tecnologia, informação, de inovação, que é onde eu estou agora. Eu faço parte do Instituto Senai de Inovação de Materiais Avançados e Nanocompósitos, que hoje está no Maria Mato. Também temos o Instituto Senai de Tecnologia, que seria voltado a serviços. No Maria Matos, é o Instituto Senai de Tecnologia de Química e Meio Ambiente, então voltado à parte de sustentabilidade, análise de água, tratamento de esgoto, e entre outros, né? O nosso ISE, que é o Instituto Senai de Inovação, ele é focado em projetos de pesquisa e desenvolvimento. E também temos a parte do empreendedorismo, que agora são os UpLabs espalhados, que nem o senhor Reinaldo comentou. Também tem um em São Caetano, que é focado na parte de aceleração de startups, tá? Mas hoje aqui o nosso foco seria a parte do IST e do ISE. IoT, Internet das Coisas.
o que é IoT, né? Então, já para iniciar o assunto, o termo IoT, ou Internet das Coisas, ele tem referência na parte de dispositivos conectados, né? Então, aqui, por definição, essa é uma definição da Amazon, né? Refere-se à rede coletiva, dispositivos conectados e a tecnologia que facilita a comunicação entre os dispositivos e a nuvem, bem como entre os próprios dispositivos. Então, o que seria o IoT? IoT vem de internet das coisas, então são dispositivos conectados a uma rede. Pode ser uma rede Wi-Fi, uma rede wireless, uma rede de rádio também, né? Temos a tecnologia de LoRa, que seria uma rádio de alta frequência, mas baixo consumo de energia, também utilizado na indústria, muito utilizado nessa área. Então, nós podemos dizer que IoT seria dispositivos conectados que nem o celular. Nosso celular ele conecta na TV, a TV é conectada no Wi-Fi. Hoje temos também geladeiras inteligentes, né? Quando falamos assim de objetos inteligentes, quer dizer que ele tem uma conexão IoT. Ele está conectado a uma rede, está é, transferindo dados. Então, essa é a maior definição de IoT. Hoje, nós temos o IoT e o IIoT. A IIoT, né, no caso, que seria IoT, Internet das Coisas, e a IoT, Internet Industrial das Coisas. Então, vamos pensar numa indústria. O que seria o IoT na indústria em si? Então, poderia ser um braço robótico que cada movimento que ele faz, ele transfere para uma rede, para uma central, aonde está explicando em que momento foi realizado aquele movimento, em qual peça foi realizado aquele movimento. Os dados eles são armazenados dessa forma para você fazer uma análise correta. Então, pode ser um braço robótico, uma parte de automação, pode ser uma máquina que realmente tem um humano ali fazendo alguma alguma ação em cima dessa máquina, que vai gerando dados. A ideia é sempre você gerar dados e você guardar eles para posteriormente fazer uma análise em si, tá? Ou até mesmo uma análise em tempo real, que é o que nós gostamos de falar mais na parte de IA, né, inteligência artificial. Então, nós temos os dados sendo coletados a todo momento, e uma IA que seria uma espécie de um computador, né, pegando as informações e fazendo decisões em cima disso. Então, sempre é interessante ter essa conexão de IoT. Uma coisa que eu gosto de, um exemplo que eu gosto de dar é uma conexão com o ERP, né, que um ERP seria um sistema de gestão de uma indústria como um todo. Então, vamos dizer que a parte comercial também está conectada com esse ERP. Então vai chegar uma certa demanda, vamos dizer, de pneus, né? Falando da indústria da borracha, chega uma certa demanda de pneus. 500 pneus para serem feitos. No ERP, já vai estar conectado com o almoxarifado, já vai ver se tem o material necessário para isso. Beleza, tem o material necessário. Vamos mandar para produção. Para a produção, vai começar, se for uma produção, como posso dizer, uma produção com automação, né? Os braços robóticos já pode começar a trabalhar, as máquinas que já estão lá já podem começar a trabalhar. É apenas colocar matéria-prima para rodar, que também dá para fazer de forma automática, né, com os AGVs que nós falamos, né, que são veículos é, que trazem a matéria como se fosse um carrinho, trazendo para a área da produção, né, e ele começa a fazer esses pneus. E assim, fazendo esses pneus, quando estiver finalizado, já vai mandar um comando para o RP, avisando, ó, 500 pneus foram feitos, estão em X lugar, pede para buscar, já estão prontos para enviar para o cliente. Então, todos esses momentos que eu falei, desde o almoxarifado, de tirar a peça de lá, a matéria-prima, no caso, desde as etapas, os processos que foram feitos naquele momento, do momento que chega na expedição para ser enviado para o cliente, tudo nesses momentos geram dados, certo? Então, esses dados
precisam ser armazenados para serem consumidos. Essa parte que seria o IoT. Aqui, sem querer, né, encaixou muito bem. Isso aqui é a planta 4.0 do Senai, que está em São Caetano, que é interessante eu mostrar isso porque tem momentos que o IoT é utilizado, tá? Essa planta da indústria 4.0, ela é feita para ser totalmente inteligente, como eu falei nesse exato momento, desse exemplo do ERP. Eliel, me confirma se tá com som, por favor. Não, tá sem som. Tá sem som? Tudo bem, então eu vou ficar falando em cima do vídeo, não tem problema, tá? Aqui seria a planta, né, da São Caetano, que nós temos um IST lá de automação e digitalização. Eles atuam na parte da jornada. Então, essa planta seria uma planta que é o suprassumo da indústria 4.0, né, onde a gente gostaria de chegar na jornada, que é a indústria inteligente, aonde tem os braços robóticos, é, validação por drone da parte do almoxarifado. Então, o braço robótico ele tem essa conexão IoT com esses modems da Nokia, tá? São modems industriais, roteadores industriais, no caso, que eles servem exatamente para esse tipo de conexão. Então, aquele modem que a gente tem em casa não é bem utilizado nesse momento. Nós precisamos de mais conexão. Nós precisamos de uma conexão 5G, que também é muito falado na indústria 4.0, tá? Porque são dados diferentes, são dados mais brutos, são coisas mais complexas, assim, do que a gente tem no dia a dia dentro de uma casa. Ó, esse é um AGV que eu estava falando, um veículo autônomo, no caso, né? Então, é interessante ter esse apoio de grandes empresas para posso dizer, esse mapeamento lá na planta. Aqui eles estão falando da tecnologia 5G, né, onde estão todas as partes conectadas. E essa foi uma parceria com a Nokia e o Senai. Hoje é possível visitar essa planta, né? Só fazer um agendamento. Acho que tem um form, se não me engano, dessa planta do São Caetano e fazer essa visita para vocês entenderem quão é importante nós se atualizarmos como indústria, tornar essa indústria mais competitiva na parte de IoT, principalmente, e para que vamos usar os dados. Aqui eu usei um resultado da aplicação para Power BI. Então vamos lá. Os sensores que estão instalados nas máquinas, que são dispositivos IoT, vão coletar a informação, vão mandar para uma central, e nessa central provavelmente vai ter uma Big Data, né? Que seria um grande banco de dados, tá? Que vem inúmeras informações que são armazenadas ali posteriormente para um cientista de dados vir fazer uma análise em cima disso. Para que uma análise? Eu posso descobrir N coisas com os dados. Então, uma das coisas que eu pude mostrar aqui é esse dashboard de manutenção. Então, com os dados coletados diretamente da máquina, eu consigo fazer uma análise, uma manutenção preditiva. Então, antes que a máquina tenha problema, eu estou analisando faz tempo. Porque você pode falar assim, mas Vinícius, eu tenho uma manutenção já agendada. Mas você está contando com um dia a dia normal. Você está esperando esse dia normal. E se tiver um pico e você não mapeou? Não estava aquele operador para mapear esse pico de produção. Aquela máquina foi utilizada mais do que normalmente. Então, com esse dado coletado em tempo real, nós conseguimos ter essa previsão, nem previsão, né? Essa análise para fazer a manutenção o mais rápido possível. Então, pode ser que, no tempo normal, a manutenção foi dada para dia 20, mas com a utilização daquela máquina, aquele pico de produção, aquela demanda que chega, você nem sabia que vai chegar, aquela demanda que é muito grande e naquele momento não dá para suprir, aquele dia 20 vai se transformar em dia 7, dia 9, né? Então, é muito interessante ter essa medição, ter esses dados em tempo real e fazer análise deles, tá? Seja por IA ou por um cientista de dados.
Agora, a eficiência energética na parte de IoT. Por que eu vou monitorar a energia elétrica na minha indústria? A eletricidade ao lado da água representa um dos principais gastos em uma operação. Além disso, o uso de eletricidade está conectado a questões cada vez mais discutidas, como conservação do meio ambiente e responsabilidade ambiental. Dentro da nossa planta, né, nós temos N motivos para ter essa gestão de energia. Fazer um smart energy que nós falamos, né, muito na jornada, porque tem as partes, né, que seria dentro do financeiro da empresa, dentro da gestão, mas também temos a parte do meio ambiental, que cada vez mais, cada ano que passa, vai ser muito mais cobrado. Já tem projetos do governo pensando nessa parte pesada, né, nessa área ambiental, tá? É, e vale a pena você ter esse IoT, porque você vai descobrir cada vez ter falhas, certo? Então, um vazamento, por que aquela máquina que tava gastando X quilowatts de energia está gastando 2 vezes mais? Então, você tem um certo controle daquilo. E há vantagens, como eu falei, já mapeei algumas coisas que a gente pode conversar. Então, a redução de custos operacionais naquele momento, de repente, aquela máquina que você está mapeando essa energia nela não está sendo bem utilizada, já está velha, de repente, algo do mercado um pouco mais atual, por mais que você gaste um dinheiro nesse, você invista, o payback é mais interessante ao longo prazo. Identificação de oportunidades de otimização, no caso, até mesmo na otimização de processos como de máquinas. De repente, você está fazendo muita hora extra e aí você está indo para uma tarifa branca, está gastando mais. Com esses dados, você consegue sentar com a sua gestão, falar, olha, nós estamos gerando tantos reais de necessidade a mais, sem necessidade. Só apenas com um PCP bem feito ali, você já consegue ter essa redução de custos, otimizar mais os operadores na sua produção, né? Isso já é uma coisa que a gente bate bastante na jornada, porque são pequenos detalhes que no final do mês faz toda a diferença, pensando até numa indústria, no caso. Tanto de em casa já faz a diferença, imagina uma indústria. Você tem N processos, várias máquinas, ar-condicionado, ventiladores, exaustores, tudo gastando energia. A sustentabilidade ambiental. Então, num todo, pensando no mundo, naquela energia que você está gastando a mais, sem necessidade nenhuma, está vazando alguma coisa que também está gerando mais alguma depreciação na máquina. E a parte ambiental, digamos assim, não tem a ver com a sustentabilidade, mas ambiental no cotidiano, no dia a dia, né? De quem está lá na operação o tempo todo, já é interessante. E a gestão de energia proativa, porque você está fazendo essa gestão dia a dia, pegando os dados, analisando, não esperando uma consultoria que eu não sei quando o meu gestor vai aprovar. Não, você está analisando dia a dia. Você fazendo uma gestão naquilo. Você está vendo quanto suas placas solares estão gerando de benefício para você. Então, esse todo, no final, tem um ótimo custo para a indústria. A redução, a otimização, e gera toda essa rentabilidade para nós. Então, é de suma importância que nós atualizamos para o mercado, pensamos de uma estratégia, uma gestão inteligente, tanto como a parte operacional, tanto a parte de eficiência energética. Aqui eu deixei o meu contato, né? Eu faço parte dos consultores de Lean Manufacturing dentro da jornada. Também, como falei, tem a parte de projetos PDI, materiais avançados nanocompósitos. Meu contato está aqui. Também tem meu LinkedIn, caso não queira mandar um e-mail, me mande uma mensagem no LinkedIn, estou ouvidos, vamos conversar, vamos ver o que dá para fazer na sua indústria.
E uma coisa que eu gosto de falar, que sempre tem onde melhorar. Pode ser tanto na parte de eficiência energética, como na parte de processos, como automatizar uma pequena parte da sua produção, para ser um todo, né? Porque um todo, nós sabemos que o dia a dia da indústria brasileira não é fácil, mas de repente uma automação pontual faz toda a diferença. Basta a gente analisar seu meio fabril como um todo e entender aonde que seria essa oportunidade, tá? Muito obrigado, agradeço a todo mundo assim de Bor pela oportunidade novamente, né? Vamos ter a próxima palestra na Exporbor, mas já agradeço de antemão. Muito obrigado a todos. Obrigada, Vinícius. Agora a gente vai dar andamento na nossa reunião com a apresentação da Mábia. Mábia, a gente vai compartilhar sua apresentação por aqui, tá bom? Fique à vontade. Tranquilo, Elielma. É só para mim estar ciente, você que estará controlando a apresentação? Isso, a gente vai controlar por aqui. Só você ir avisando para a gente quando precisar trocar de tela que a gente dá andamento. Ok, maravilha. Obrigada. É, olá, bom dia a todos. Meu nome é Mábia, eu sou engenheira eletricista. Atualmente trabalho com o programa Potencialize, que é um programa transformador de eficiência energética para a indústria. E sou consultora de eficiência energética no Senai São Paulo. Então, levando em consideração a apresentação anterior do Vinícius, né? Então, é de suma importância para as indústrias, ou seja, elas controlar, né, monitorar, levando em consideração o que ele apresentou anteriormente, e também melhorar o seu desempenho energético com ações de eficiência energética. Então, um dos fatores principais, ou seja, foi feita uma pesquisa pela Fiesp São Paulo, né, onde o custo com energia é um dos maiores obstáculos à competitividade da indústria paulista. Pode prosseguir, Lielma, por gentileza. Então, qual é o papel da eficiência energética na indústria, né? Então, a eficiência energética ela tem a capacidade de otimizar o consumo de energia nos processos produtivos e operacionais, assim diminuindo os custos e reduzindo o desperdício. Ou seja, em outras palavras, ou seja, a empresa ela terá uma conta de energia mais barata e maior vantagem competitiva. Pode prosseguir, Lielma. Além das redução de custos, implementar a eficiência energética em sua indústria traz benefícios como aumento da reputação empresarial, maior diálogo com investidores, acesso ao mercado internacional e conformidade com práticas sustentáveis. Próximo slide. Então, sua indústria tem oportunidade de crescimento que você não conhece. Então, a indústria brasileira, ela corresponde por mais de 30% do consumo de energia no Brasil. E 1/3 dessa energia, ela pode ser reduzida, né? Com a atuação em eficiência energética, em média, a economia a se obter é de 34% nos gastos com a geração de energia, ou com o consumo de energia. Então, imagina, a empresa ela pode obter uma economia de 34% ano nos gastos com a energia elétrica. Próximo slide. Dentro do programa Potencialize, que é o programa que eu vou falar mais a fundo nos próximos slides, né? A empresa ela obtém um subsídio de 60% para a realização de diagnóstico energético. Ou seja, nesse diagnóstico energético, ela estará recebendo, ou seja, estará sendo elaborado um projeto de eficiência energética para poder identificar quais são os maiores usos de energia e, assim, elaborar uma ação para poder reduzir e mitigar o desperdício de energia naquele uso significativo. Próximo slide.
Dentro do programa também, porque um dos objetivos do programa é justamente apoiar as empresas na implementação dessas ações de eficiência energética. Então, as empresas, elas podem financiar até 90% do seu projeto de eficiência energética dentro do programa Potencialize. Dando uma breve introdução do que é o programa Potencialize, né? O programa Potencialize, ele é um programa de investimento transformador de eficiência energética na indústria. Ele tem o intuito de promover a eficiência energética em pequenas e médias empresas no estado de São Paulo. Então, atualmente, ele está sendo realizado somente no estado de São Paulo. Ele é uma iniciativa, de cooperação para o desenvolvimento sustentável, liderado pelo Ministério de Minas e Energia, e coordenado pela GIZ, que é a Agência Alemã de Cooperação Internacional. Então, o programa, ele também conta com um fundo de mecanismo de ação e mitigação, onde, através desse fundo, né, tem o objetivo de ajudar os países em desenvolvimento e economias emergentes, em seus esforços em direção à redução de emissões de gases de efeito estufa, e assim contribuindo para o combate às mudanças climáticas. O primeiro objetivo desse programa é justamente fomentar o crescimento do mercado de eficiência energética para as empresas de pequeno e médio porte no Brasil. O segundo objetivo, né, é justamente destravar financiamento público e privado para eficiência energética no estado de São Paulo. Além desses dois objetivos que eu citei anteriormente, os maiores outros objetivos importantíssimos para o programa é justamente a mitigação de emissões de gás de efeito estufa, ou seja, até o final de 2025, temos que mitigar, ou seja, trabalhar em cima da mitigação de 1,1 milhão de toneladas de CO2 equivalente, né? Outro ponto importante, né? Além de aumentar a competitividade da empresa, também temos a meta de reduzir o consumo de energia, ou seja, reduzir 7,2 gigawatt-hora de energia. Além da mobilização de capital do setor privado e geração de empregos verdes. Então, o próximo slide será um exemplo de um projeto de eficiência energética voltado para a indústria de borracha, que foi realizado no ano de 2023, tá? Então, vocês vão ter um overview assim, bem rápido de quais foram as ações de eficiência energética realizado nessa empresa. Então, nessa empresa, é uma empresa que atua com a maioria dos seus clientes são do setor automobilístico, né? As ações de eficiência energética na Produflex foi a substituição do combustível, a substituição de motores e a instalação de inversores de frequência, manutenção de vazamentos de ar comprimido e redução de demanda tarifária. Então, aqui tem o investimento dessas ações de eficiência energética e a economia por trás dessas ações de eficiência energética que ela terá por ano. Tá? Então, a vida útil dos equipamentos que foram propostos dentro do diagnóstico energético, ele é de 28 anos, o payback desse investimento financeiro é dentro de 30 meses e uma taxa interna de retorno de 46%. Então, com essas ações de eficiência energética, a empresa, a Produflex, ela estará mitigando 11 mil toneladas de CO2 equivalente durante a vida útil equivalente das tecnologias que foram propostas. Então, durante os 28 anos, ela estará mitigando 11 mil toneladas de CO2. Tá? Então, os insumos energéticos dela é a energia elétrica e o gás natural. E quais são os benefícios socioambientais e operacionais esperados, né? Então, os benefícios, ou seja, estará retirando um combustível fóssil, ou seja, um combustível que tem um fator de emissão de CO2 alto na atmosfera, né? Ela estará também usando fonte renovável disponível no local e não estará exposta à volatilidade dos preços dos combustíveis fósseis. A gente fabrica peças de artefatos técnicos de borracha e a gente fornece para o mercado automobilístico
Isso engloba caminhões, ônibus, motos, diferentes setores. Não só a montadora, como também sistemistas, né, os fabricantes de sistemas. E atuamos também em outros segmentos. Então, o processo básico, né, o mais utilizado é o aquecimento por meio de resistências, né? Então, isso consome muita energia elétrica. E é importante você, obviamente, otimizar, porque isso é custo, né? A gente já conhece o trabalho do Senai de longa data. Então, a gente vai se atualizando, vai buscando essas informações. Quando eu fiquei sabendo do programa, eu falei, bom, vamos adiante, vamos ouvir mais, vamos entender como ele funciona, né? E o contato foi muito fácil, foi muito rápido. Então, eles nos informaram, olha, gostaria de receber esse tipo de informação. Nós disponibilizamos essas informações, eles avaliaram os números, investigaram, fizeram algumas verificações internas na empresa e depois nos apresentaram as oportunidades que eles visualizaram, né? Então, agora nós estamos num trâmite em que os investimentos necessários e os custos-benefícios estão sendo analisados, né? Eu vejo que existe uma consciência muito maior hoje no mercado, né? Os industriais precisam, até porque isso tudo se traduz em custo, né? Mais do que uma cobrança da sociedade como um todo, né? Nos diferentes aspectos, você tem, na verdade, uma oportunidade de redução de custo que você não pode desprezar. Então, o fato de existir essa possibilidade, essa condição de redução de custo, ela é excelente, as pessoas têm que procurar. Quem não estiver procurando está perdendo tempo. Vai atrás, é a sua empresa, é a sua motivação diária que vai ganhar incentivo e prosperidade. O melhor caminho é correr agora, é ligar já. Então, só linkando com a fala do Nelson, a oportunidade agora, né? Então, o programa Potencialize, vamos dizer que ele atualmente ele é um dos maiores programas de eficiência energética voltado para a indústria brasileira. E nesse caso, no estado de São Paulo, né? Como ele está sendo realizado aqui no São Paulo. Então, é uma ótima oportunidade para as empresas estarem realmente identificando essas oportunidades que elas têm, porque dificilmente não tem uma oportunidade de eficiência energética dentro da indústria, então é uma ótima oportunidade de estar identificando essas oportunidades e estar elaborando um projeto para poder estar atuando na mitigação, ou seja, na melhoria do desempenho energético daquela empresa, trabalhando com a redução de custos. E quando a gente fala redução de custos com energia, a gente tem que levar em consideração também que, além da redução de energia, você também terá ali uma ação que você estará apoiando com a mitigação de emissões de gás de efeito estufa. E como que funciona o programa Potencialize? O programa Potencialize, pode passar para o próximo slide, por gentileza, Elielma. O programa Potencialize, eu vou passar assim de forma bem rápida, como que é o fluxograma de atendimento do programa Potencialize para as empresas de pequeno e médio porte. Então, as empresas, elas normalmente conhecem o programa Potencialize, até mesmo com essa iniciativa de hoje, é uma forma de apresentar, né, de divulgar o programa para as empresas, para conhecerem melhor. Então, a primeira etapa do programa é se inscrever. E a partir do momento em que você se inscreve no programa, será feito um levantamento de dados para poder identificar se a empresa ela se enquadra dentro do porte de pequena e média. Então, nesse enquadramento da empresa, a princípio, quando é feita a inscrição no programa, um responsável do Senai ele estará entrando em contato com a empresa para poder verificar algumas informações de elegibilidade. Então, após comprovação dessas informações, a empresa ela recebe a ligação de um consultor de eficiência energética para poder estar realizando a segunda fase do fluxograma, que é a realização do pré-diagnóstico gratuito. Então, nessa realização do pré-diagnóstico gratuito, é onde será feita a apresentação do programa de forma mais a fundo, né? Onde será tirada algumas dúvidas dos empresários e também onde será levantada as oportunidades de eficiência energética que aquela empresa tem. Então, a partir dessa visita, identificou as oportunidades, a empresa, o consultor, ele indica a empresa para poder estar prosseguindo para a próxima etapa, que é a etapa 3. Na etapa 3,
entra a parte de decisão da empresa em estar realizando o diagnóstico energético, que é a elaboração do projeto. Nessa etapa do projeto, a empresa ela tem um subsídio de 60% do diagnóstico energético, sendo os 40% de investimento de capital próprio para poder estar realizando esse projeto. Então, a gente finalizou o projeto de diagnóstico energético, que normalmente dura em torno de 3 a 4 meses de duração. Dentro desse projeto está toda a parte de levantamento de consumo, das cargas, ou seja, dos equipamentos daquela empresa, né? Estará ali a parte de desenvolvimento de solução para aquela oportunidade encontrada, entra também a parte de medição, a parte de levantamento de tecnologia ou ação para poder estar reduzindo ou mitigando aquele desperdício de energia. E, em seguida, é feito um projeto, um relatório, onde esse relatório ele vai estar com todas essas informações, né, e será apresentado para o empresário, né, e a partir daí, de acordo com os resultados, o empresário ele passa para as próximas etapas, né, na parte de enquadramento do projeto ao fundo garantidor. Então, após o enquadramento, entra a parte de consulta, né? Caso o empresário também ele queira estar solicitando financiamento para poder investir naquela ação de eficiência energética, que é o que foi falado anteriormente, ele pode solicitar um financiamento de até 90% do investimento em cima das ações. Em seguida, seria aqui o quinto passo, né? Esse financiamento ele é realizado. E, por último, vem a parte de implementação. Então, na implementação, tem também o apoio técnico, o suporte técnico do Senai, porque o Senai atua na parte técnica, ou seja, disponibilização de consultores, de especialistas, para poder estar apoiando a empresa na elaboração do projeto. E, por último, vem a parte de implementação, que é onde a empresa ela implementa as ações que foram levantadas no diagnóstico energético. E, por último, essas ações elas são medidas novamente para poder comprovar que o que foi calculado no projeto de eficiência energética, ele realmente aconteceu. Nessa medição ex post, que é para comprovar a redução dos gastos com aquela fonte energética. Pode passar para a próxima slide. O objetivo do pré-diagnóstico, eu já comentei anteriormente, né? É justamente a identificação de oportunidades, ou seja, dentro do pré-diagnóstico será identificados quais são as oportunidades que a empresa tem para poder estar prosseguindo para a próxima etapa de diagnóstico energético. Normalmente, o pré-diagnóstico, ele tem uma duração inicial, ou seja, primeiro, a reunião inicial, que é em torno de 30 minutos, em seguida é feita uma avaliação inicial da empresa, e levantamento do potencial para reduzir os gastos com energia, que dura em torno de 3 horas. E, por último, uma reunião de apresentação do que foi enxergado, das ações que foram identificadas e que a empresa pode estar atuando em cima. E, sem contar que o pré-diagnóstico ele é totalmente gratuito. Tá? Então, para vocês fazerem a inscrição, tem esse QR Code que vocês podem estar fazendo a leitura dele, realizando a inscrição no programa, tá? Então, você pode estar se inscrevendo ainda hoje. Então, é uma oportunidade que vocês não podem deixar de estar, ou seja, recebendo o consultor e estar identificando quais são as oportunidades que vocês têm de ação de eficiência energética na empresa de vocês. Desde já eu quero agradecer pelo convite de estar apresentando, de estar comentando um pouco mais sobre o programa Potencialize. Deixo aqui o meu contato, tá? O meu contato telefônico e e-mail, caso vocês queiram entrar em contato para poder saber mais e estar recebendo uma consulta, ou seja, uma visita do consultor, podem estar entrando em contato comigo. Qualquer dúvida que vocês tiverem também, fico à disposição, tá? E deixo o meu agradecimento. Elielma, muito obrigada. Imagina, Mábia, muito obrigada. A gente agradece a sua apresentação, como sempre, muito esclarecedoras, né? A gente está aberto aqui para o pessoal que está na sala, caso queira tirar dúvidas, fazer algum comentário, fiquem à vontade.